Hoje a gente está aqui com a Renata Simon, sócia de M&A societário do VBSO Advogados. Olá, pessoal. E a gente vai falar um pouquinho sobre os principais deal breakers nas operações de M&A. Renata, acho que o principal aqui está em primeiro lugar, principalmente no momento de mercado que a gente está vivendo, é o preço, né? Como que você vê essa questão? A gente tem visto bastante operações serem estacionadas por causa de preço, né? Então, um desalinhamento entre o preço que o comprador quer pagar e o vendedor quer vender a empresa, ou a sua participação societária, ou mesmo um investimento primário, né? Qual que é o valuation, qual que é o preço dessa empresa, né? E as premissas, obviamente, o comprador está cético, né? Num mercado difícil, onde a taxa de juros é alta, os valuations tendem a ficar mais baixos, né? Uma recessão econômica. E o vendedor, do lado dele, ele tem um preço intrínseco do negócio dele, né? Do qual ele acredita que vale. Então, de fato, eu acho que o preço é um dos grandes vilões hoje, na situação de mercado que está hoje na mesa de negociação. E aí a gente tem visto mecanismos e formas criativas de se chegar a um acordo, né? Um deles é um earn-out, por exemplo, e você desenhar earn-outs de várias formas, que é esse prêmio que se paga para o vendedor lá na frente, se os resultados forem atingidos, ou se algumas métricas forem atingidas. Isso tem tido bastante presença na mesa de negociação, justamente para tentar esse alinhamento, essa convergência, fechar um acordo. Outro ponto importante aqui é falta de preparo, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso nos últimos episódios, mas muitas vezes me parece que o vendedor vai despreparado ou às vezes querendo omitir algumas informações para a mesa de negociação e isso acaba gerando muita insegurança para quem está na mesa, né? Acho que a gente tem tido algumas surpresas no processo de auditoria. Acho que o país passou por momentos difíceis pós-Covid, as situações das empresas ficaram apertadas, falta de liquidez no mercado. Muitos empresários tomaram decisões não ortodoxas, né? Por exemplo, falta de recolhimento de imposto de forma correta, continuar usando benefícios que eram aplicáveis no Covid, que não eram mais depois, e continuaram usando. Enfim, a gente vê algumas contingências surgirem, principalmente trabalhistas e fiscais, e aí o comprador descobrir isso, né, depois de algumas semanas de auditoria, e isso não ser trazido logo à tona na conversa, gera um desconforto muito grande, né, e uma percepção de falta de organização, falta de bagunça, o que mais que eu não sei dessa empresa, né? Então gera muita insegurança, né? Esse tipo de descoberta no meio do processo. Sim, e aí também outro deal breaker grande são passivos, né, enormes, sejam reputacionais, né, que geram algum risco de imagem ou algo materializado que não foi informado e acaba sem todo mundo fica surpreso, né, E isso a nesse gente momento. tem alguns anos já, o escritório a gente tem usado o background check, né, que são ferramentas hoje, eu acho que a tecnologia nos ajuda muito a antecipar problemas que a gente possa encontrar no processo de auditoria e apresentá-las para o cliente de forma rápida, olhando para quem está assessorando o lado comprador, de forma rápida para ele não ter muito prejuízo nessa questão do custo de oportunidade, dele ficar muito tempo olhando um ativo que, a princípio, se ele soubesse que essas contingências existiam, ele não ficaria. Sim. Então, hoje a gente apresenta, por exemplo, aqui no escritório, relatórios bem parrudos, antes mesmo do Data Room abrir, né? Sobre tanto os fundadores quanto a target, né? Tanto a empresa-alvo. Então, isso é bem importante também. Eu acho que os compradores estão cada vez mais atentos à redução de custo e prazo nesse processo de negociação / auditoria. Sim. E a questão das incompatibilidades pessoais? Você já sentou na mesa de negociação e viu um deal breaker porque ninguém se entendia nesse momento? Eu acho que 20 anos fazendo M&A, a gente não pode subestimar que as empresas são feitas de pessoas ainda, né? A AI ainda não assumiu toda a parte, e principalmente quando a gente está falando de investimentos, que é a área que a gente atua, né? Negociação é feito de pessoas. Negociar, você depende de duas pessoas para negociar, né? Então acho que a gente não pode subestimar o alinhamento, a convergência, o entendimento das pessoas, tanto o comprador quanto o vendedor, que isso pode sim gerar problemas lá na frente. Apesar dos números serem maravilhosos, né, e parecer que tudo
São flores na primeira dificuldade que a empresa tiver, se essas pessoas vão estar alinhadas, tentando resolver juntas, Sim. ou se vão estar olhando uma contra a outra, brigando, né? Exato. Então, acho que isso é bem importante e que é o intangível que muitas vezes não está na mesa, né? Exato. E outro ponto são as aprovações regulatórias, né? Então, às vezes também a gente vê quebras de operações de M&A, porque dependem de aprovação do Banco Central, da SUSEP, e muitas vezes o investidor não é aprovado para ter aquela participação, né? Então, acho que esse é um item importante. Isso é super importante também, fazer uma avaliação prévia. Por exemplo, a gente trabalha bastante com o mercado financeiro aqui, então capacidade financeira do comprador para levar o ativo é um ponto relevante que a autarquia, né, que a autoridade, ela olha na hora de fazer essa aprovação. E isso é importante também quando a gente está falando de M&As regulatórios, é o tempo entre signing e close, né? O tempo entre assinar o documento e fechar a operação, que às vezes pode passar de ano, né? Exato. A depender da autoridade. É isso. E no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre o preço e sobre essa questão do earn-out que a gente adiantou aqui. Espero vocês. Não perca!